Olá, amigos! No vídeo de hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a África pré-colonial. Lá havia muitos povos e Ana Júlia vai explicar um pouquinho de algum deles para vocês. Império do Mali. É considerado o mais rico no período pré-colonial, uma grande potência detentora de pedras preciosas e ouro. Durante todo o ano, centenas de caravanas atravessavam o Saara para comercializar seus produtos. Reinos de Iorubás eram compostos por sociedades urbanas, economias diversificadas e ofícios especializados. Possuíam um domínio da metalurgia, do bronze e do ferro. Eles criaram importantes microestados e reinos. Vale lembrar que sua religião e cultura deixaram uma forte marca na cultura afro-brasileira. Reino de Gana era conhecido como Terra do Ouro por sua forte comercialização. Por ser a base da pirâmide econômica, o comércio de ouro chegou ao fim por causa do esgotamento das minas. Reino do Congo. Os portugueses tinham alianças com dirigentes desse reinado. O comércio era baseado no sal, metal, tecidos e produtos de origem animal. Era muito comum o escambo entre tribos, troca de mercadorias. Essas alianças abriram espaço também para um esquema de tráfico de escravos entre continentes diferentes. Agora vamos voltar um pouco no tempo e escutar de outras pessoas. Olá, eu sou membro de um dos grandes reinos do continente africano. Os reinos do nosso continente contam com um sistema de conselhos de anciões e de administração para controlar as tribos, que têm áreas de influência e a disputa. A nossa economia é em torno da posse coletiva das terras. O chefe tribal ordena a distribuição de lotes de terra mediante o pagamento de uma determinada tributação. A divisão de terras no trabalho agrícola conta com a participação de homens e mulheres. As famílias agregam uma ampla extensão de indivíduos, que engloba filhos, esposas, parentes mais pobres, agregados e escravos de guerra. Também vai destacar que a comercialização do minério, que é um dos pilares da economia, acontece por intermédio das caravanas criadas pelo povo que habita no sul do deserto do Saara. Oi, eu sou a Bayami e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci e cresci no povo de Gana, que logo depois foi conquistada por Mali, então eu me tornei uma escrava. Depois disso eu percorri por muitos lugares para trabalhar. Muitas das cidades que eu fui eram grandes reinos, mas também existiam alguns povos pequenos, que na maioria das vezes eram grupos familiares. Muitos desses povos que eu percorri eram nômades, quer dizer que eles nunca tinham um lugar fixo, pois era mais a favor do comércio. Ao longo desse tempo, eu conheci muitas pessoas, muitos tinham culturas totalmente diferentes da minha. Muitos seguiam o islamismo por influência de seus líderes e dos povos árabes, e também tinham quem seguiam as suas próprias culturas, que normalmente cultuavam espíritos e animais. Olá, sou um soldado português que está aqui no Brasil e percebi que nos últimos tempos nosso país tem dado muito da cultura africana. Vamos ver? A primeira é o candomblé, religião afro-brasileira baseada nos orixás, a qual surge a Umbanda. A culinária, com vários temperos e pratos típicos, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na área musical, os ritmos africanos estão presentes em quase todos os estilos brasileiros, como o maxixe, o samba, o choro e o bossa nova. Na dança, o samba é uma das maiores expressões da cultura afrodescendente. Agora vamos a algumas curiosidades. Na África, grande parte do povo do continente era monoteísta, ou seja, acreditava em um único Deus. Os griotes, que eram contadores de histórias, poetas e músicos, são os principais responsáveis pela preservação dessa memória africana. As maiores fontes de escritos da época foram de dois viajantes árabes, o Ibn Battuta e o Ibn Khaldun. Os reinos eram formados em voltas de rios. Os mais famosos deles eram o Níger, o Nilo, o Zambeze e o Congo. A palavra salário vem de sal, pois naquela época só era muito valorizado, então os soldados recebiam punhados de sal como forma de pagamento. O líder dos malineses recebia o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. O mais famoso deles é o Musa. A sua riqueza era incalculável e ele é reconhecido como um dos homens mais ricos da história. Uma vez, ele foi fazer peregrinação em Meca e gastou tanto, mas tanto ouro, que causou uma inflação no mundo árabe. Boatos dizem que seu cavalo era preso com uma pedra de ouro de 14 quilos.